Quando falamos sobre a Trindade, vimos que toda a obra de Deus tem a participação das três pessoas da Trindade. Calvino afirma que as propriedades que se atribuem peculiarmente a cada um dos membros da Trindade não são transferíveis para outro. Então, o que pertence ao Pai não pode ser transferido ao Filho ou ao Espírito Santo. São características próprias dessa pessoa da Trindade. Por isso que vamos ver as ênfases sobre cada uma dessas pessoas da Trindade em sua obra e seu relacionamento com o homem. Com relação ao Pai, o credo apostólico se inicia dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Gênesis 1:1, ele faz essa afirmação. Neemias 9:6, Isaías 66:2, Efésios 3:9, Apocalipse 4:11, o Salmo 96:5, Isaías 37:16, Jeremias 10:12 e 13, o Salmo 121:2 e o Salmo 33:8 e 9. Lerei apenas esta última referência. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Pai é o Criador de toda a existência. Não cremos na criação do universo pela mão de Deus, porque temos provas científicas. Nós cremos pela fé. Todos os pontos de nossa crença são baseados na fé. Mesmo que a ciência se aproxime e até comprove algum deles, não é por causa da ciência que devemos acreditar, mas porque Deus está falando em sua palavra. Em Hebreus 11, versículo 3, lemos que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Dentro desta verdade que o versículo nos afirma, nós podemos inferir 4 coisas. A primeira delas é que Deus criou o universo do nada. Romanos 4:17, no final do versículo, diz assim, que ele chama as coisas que não são como se já fossem, corroborando com essa afirmação que lemos em Hebreus 11:3. A segunda coisa que entendemos sobre a criação de Deus relaciona-se à afirmação que está em Gênesis, que Deus criou o universo em 6 dias. É importante citarmos isso porque existem algumas correntes diferentes sobre esta afirmação. A primeira é a que é chamada de literalista. Acredita que Deus criou cada uma das coisas em um dia de
24 horas. A segunda corrente que se aproxima do científico, veja, não é a ciência que prova isso, mas ela se aproxima da leitura que a ciência faz do universo, acredita que esses dias são representados por séculos, milênios ou até eras geológicas. A terceira posição, que podemos chamar de poética ou espiritual, entende que a semana é uma alegoria para expressar a verdade de Deus, Criador, sem questionar os tempos reais e tampouco a ordem da criação, mas apontando para a bondade de Deus e manter tudo vivo e na sua grandeza. Explicando um pouquinho melhor esta última. Entende-se, nessa última, que o texto da criação está apontando para Deus e não para a criação. Está apontando para a grandeza de Deus, para a bondade de Deus e para esse atributo criador de Deus. Não está ali para registrar tempos e espaços. Esses tempos e espaços são alegorias que apontam, que indicam o que Deus fez e a glória de Deus. Que, aliás, é o terceiro ponto, que todo o universo foi criado para a glória de Deus. Ele expressa a liberdade, o amor, a justiça e a redenção. O Salmo 19, versículo 1, ele nos afirma que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando estudamos a questão da revelação, indicamos nesses textos que através da natureza podemos vislumbrar, mesmo que de maneira incompleta, a presença de Deus. Deus, como Criador, revela um pouco do seu ser através da sua obra. E por último, tudo que Deus criou é bom. Essa afirmação está contida no capítulo 1 de Gênesis, em diversos versículos, mas eu vou ler apenas o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus manifestou o seu poder na criação, criou o universo do nada, ele fez o universo aparecer, criou para a sua glória e criou tudo muito bom. Associada a essas ideias, temos também o que chamamos de doutrina da providência, na qual Deus mantém o universo, sustenta pelo seu poder, o governa, o dirige, e como a natureza foi corrompida pelo pecado do homem, no momento oportuno, ele vai renovar e resgatar toda a natureza, como está em Apocalipse 21:1, 5, 22:13, Isaías 65:7 e Romanos 8:21, entre outros textos que poderíamos citar.